Olá pessoal, a paz de Cristo a todos vocês, tudo bem? Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui rapidinho para comentar sobre a festa do Pentecoste. Somente uma rápida palavrinha sobre a festa do Pentecoste e darei sequência à próxima festa. Estou aqui com a minha filha Vitória, tudo bem, Vitória? Tudo. E vou gravar esse vídeo aqui. Gostaria que vocês, somente uma breve meditação rapidinho sobre o que foi gravado no último vídeo que eu acabei de gravar, que foi sobre na questão a terceira, a quarta festa, né? A quarta festa, chamada festa do Pentecoste. Pois bem, a festa do Pentecoste é uma festa que ela está linkada com a festa das primícias. Se você observar as festas das primícias, na festa das primícias, dia posterior ao sábado, né, vinha a festa das primícias do primeiro mês e posterior à Páscoa, né? Então, a festa das primícias, nas primícias, né, movia-se os molhos perante o Senhor, né, que era o fruto da terra que trazia os molhos, e era movido diante de Deus, né. O interessante é que esses mesmos molhos, 50 dias depois, na festa do Pentecoste, esse molho do fruto, né, eles tinham sido transformados em pães, ou seja, eram feitos 2 pães com esses frutos, né, e trazia na festa do Pentecoste, apresentava-se esses 2 pães, né, tipificando aí, como eu comentei, nas 2 casas de Israel. Vemos lá os 2 pães, né, nós sabemos que pertencemos ao Israel de Deus, Paulo fala isso, né, Paulo fala aos Efésios capítulo 2, e também fazemos parte do povo de Deus, né, porque cremos no mesmo Deus de Abraão. Se você observar ali por exemplo, nas palavras de Noé, né, ele fala que seria bendito, né, a tribo de Sem, né, a descendência de Sem, maldito seria Canaã, e habite Jafé nas tendas de Sem. Havia um convite para Jafé habitar nas tendas de Sem. Então, através do convite ali para Jafé habitar nas tendas de Sem, da descendência de Sem, né, veio Abraão, né? Enfim, então nós cremos no mesmo Deus de Abraão, então por isso nós podemos dizer que somos Sem, porque fomos para as tendas de Sem, que no caso foi da onde veio a descendência de Abraão. Pois bem, nesse ponto de vista pertencemos à casa de Deus. Pelo outro lado também você pode observar quando Jacó ele abençoou os filhos de José, né? Entre eles estava Efraim, a profecia que Efraim seria como peixes na terra, né? A palavra Efraim significa frutífero, e a profecia era que ele seria como peixes na terra, né? Sua descendência seria muito grande. Então Jesus mesmo diz a Pedro, dizendo que eu vou fazer de você pescadores de homens, né? Vemos lá os peixes fora d'água lá, no caso seriam os homens. Então está tipificando ali os gentios, que somos nós. Pois bem, se você observar também na divisão do reino por Jeroboão, né, quando houve a divisão do reino do sul, o reino do norte, o reino do norte por Jeroboão é da tribo de Efraim. Então cumpre-se a profecia que foi dita para os filhos de José, né, para Efraim, né, que se multiplicaria na terra, porque depois da divisão do reino, Efraim, com os povos se misturou, né? Enfim, se você observar também lá em Oséias, no capítulo 1 de Oséias, você vai ver que essas 2 tribos foram, esses povos, né? Deus chama de volta depois de que havia pecado, havia adulterado espiritualmente, né? Enfim, no verso 13 do capítulo 1 de Oséias, vemos lá então falando que Deus estaria unindo as 2 casas, Oséias capítulo 1, verso 13, estaria unindo as 2 casas e levantaria nas 2 casas um único cabeça, que no caso é Cristo, né? Por quê? Porque grande é o dia de Jezreel. Oséias capítulo 1, verso 13. Esse grande é o dia de Jezreel. Então, a palavra grande é o dia de Jezreel, quer dizer, grande é o dia que Deus semeia, porque Jezreel quer dizer Deus semeia. Então ali estava linkando com Cristo, né, que ele fala que o grão de trigo, se cair na terra, ele não morresse, ficaria ele só, mas se morresse, daria muitos frutos. Então, grande é o dia que Deus semeia, ou seja, através da morte do grão de trigo, né,
daria muitos frutos, que viria surgir muitas vidas que seriam salvas, né? Se a palavra grande é o dia que Deus semeia, a palavra semear vem no sentido, se você puxar no original, no sentido de brotar da terra, né? Então, na realidade, cumpre, linka também com, me parece estar no capítulo 4 de Coríntios, né? Que somos lavouras e plantações de Deus, né? Então está tudo linkado uma coisa com a outra. Então realmente fazemos parte. E você observa que 2 pães eram oferecidos. Esses 2 pães tipifica as 2 casas de Israel, né? E Cristo é o cabeça no caso desse corpo, e nós fazemos parte de Cristo, somos também e o pão, que fazemos parte de Cristo, né? Somos o corpo e Cristo é o cabeça. Então vemos aí então o sentido nas 2 casas. Outro ponto também que eu abordei no vídeo, né, é que fazemos parte também das primícias, né? Somos parte das primícias, como eu acabo de falar, porque estamos tipificados no pães, né? Porque unimos com as casas de Israel, tornamos um com eles, né? Com as 2 casas. Então acabamos nos unindo com a casa de Efraim, então tornamos o Israel de Deus. E também em relação aos 144 mil do capítulo 14, né? E acho que o capítulo 7 de Apocalipse. Então no capítulo 14, verso 2 a 4, está dizendo sobre os 144 mil, né? Que foram feitos primícias para Deus, né? E também quem era ali fala da classe sacerdotal, né? Porque apresenta cânticos e tal. Então fomos feitos reis e sacerdotes por Deus, né? Vemos ali nas epístolas, enfim. E fazemos parte então da casa de Deus. E esses 144 mil, se você entender as festas dos Pentecostes, você consegue entender que a festa do Pentecostes e as primícias estão linkadas, e você consegue entender que essas primícias ali de Apocalipse 14 e o verso do 2 a 4 lá, né, está tipificando ali esses 144 mil que são as primícias. Então está mostrando ali, falei sobre a escravidão lá no Egito, 400 anos de escravidão, tipifica os 144 mil, né? Por quê? Porque 400 anos vezes 360 dias, que era o calendário lunar, se você fazer o cálculo, você vai ter um total de 144 mil. Isso mostra que a cada dia de escravidão, um redimido brotava da terra, né? Então isso aí tipifica o resultado do sacrifício de Cristo, né? E também que através da sua morte, né, nasceria muitos frutos. Isso é o resultado do sacrifício de Cristo, da semeadura que Cristo realizou na cruz por nós, tá? Então Pedro fala que nós fomos comprados não por ouro ou por prata, mas pelo precioso sangue de Cristo, né? Então tudo isso você vê que faz parte aí, nós fazemos parte das primícias de Deus, tá bom? É só um resumo sobre a festa do Pentecoste, porque estarei dando sequência falando sobre as trombetas, né? Vamos para a próxima trombeta. Falei sobre a festa da Páscoa, tipificando então no sacrifício de Cristo. A festa da Páscoa, ela se iniciava já no fim do dia, né? Quando pode ver lá em Êxodo, no capítulo 12 de Êxodo, né? De Êxodo, no fim do dia era a tarde que começava a Páscoa, e a festa, mal começava a Páscoa, já ia para o dia seguinte, que no caso foi os asmos, né? O fermento foi tirado da casa, tipificando os asmos. Então o fermento tipifica o pecado, conforme eu falei, né? Lá citei Coríntios capítulo 5, né? Tipificando o pecado na festa dos asmos. Fomos para as primícias, que tipifica a ressurreição, representando o novo nascimento. Das primícias fomos para o Pentecoste, falando da união, né? Aquilo que houve a separação na Torre de Babel, da Torre da Confusão, veio através do Pentecoste a união, né? Através do Espírito Santo a união dos povos novamente, né? Você pode ver a descendência de Paulo, a descendência de Paulo, a descendência do eunuco, né? Lá da rainha de Candace, e também a descendência de Cornélio. Você vai ver ali que todos eles têm uma descendência lá de Noé, da descendência de Noé, está tipificado nesses povos, né? Enfim, o Espírito de Deus uniu novamente aos povos que houve a separação devido ao pecado. O Espírito de Deus veio unir novamente, tá bom? Então vou encerrar esse vídeo, é somente um resumo sobre a festa do Pentecoste, né? O Espírito de Deus, ele que continue produzindo em nós, e através dessa ação do Espírito de Deus em nossas vidas,
nos leva para o dia seguinte, para a festa seguinte, que é uma festa em cada outra. Vamos para a festa seguinte, que é a festa das trombetas, tá bom? A festa da trombeta tipifica aí no resultado do Espírito de Deus, a vinda desse Espírito Santo no Pentecoste. Ele produz, né? Ele induz, ele enche, ele capacita, né? Para quê? Para trocar trombetas, tá bom? Vamos para a festa das trombetas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Vai ser o próximo vídeo, eu vou gravar sobre mais uma das 7 festas, vai ser a quinta festa, sobre a festa das trombetas. Deus abençoe a todos vocês. Fica na paz do Senhor Jesus, curta o vídeo, aperte o sininho aí, deixa muito like, tá? Para o crescimento do canal e também para você receber aí as notificações dos novos vídeos que eu estarei lançando. Deus abençoe a todos, irmãos. Fique na paz de Cristo. Tchau.